Olá, boa noite você que está acompanhando a cobertura do G1 do Enem 2012. Agora chegou a hora de falarmos de matemática. Do meu lado, o professor Carlos Sena, do Colégio Objetivo. Boa noite, professor. Boa noite, Darlan. Boa noite aos internautas, o pessoal de Recife. Boa noite a todos. Irá participar conosco também desse bate-papo do estúdio do G1 no Recife, o professor Marcelo Menezes. Rapidamente, gostou da prova? É uma prova tradicional dos anos anteriores que o Enem vem praticando, com muita interpretação de gráfico, de tabelas, algumas questões bem simples e outras um pouco mais trabalhosas, mas tradicional, que a gente já esperava. Professor, vamos então ouvir a opinião do seu colega do Recife. Luna, você está aí? Olá, boa noite. Boa noite, Darlan. Estou aqui sim. Estou ao lado do professor Marcelo Menezes, que é professor do Colégio Atual, também ensina em cursinho pré-vestibular aqui no Recife. Professor, o que o senhor achou? Achou puxada a prova? Boa noite, Luna. Boa noite, Carlos. Professor Carlos, Darlan. Boa noite a todos os feras que, como nós chamamos aqui no Nordeste, estão prestando esse exame quilométrico. A prova, como o professor Carlos já comentou, uma prova dentro do tradicional do Enem. Esse ano, com algumas repetições de questões tradicionais em provas já aplicadas anteriormente, mas de uma maneira muito superficial, o Enem ele vem ainda insistindo nessa linha de fazer uma avaliação bem abrangente. Ok, professor. Darlan? Os internautas já estão mandando perguntas aqui para a gente, mas antes, professor, para falar de uma maneira geral ainda, acho que é importante analisar essa prova, que assim, numa olhada, muita questão de lógica, de raciocínio, que não exige nem fazer muita conta, o senhor estava aqui conversando comigo. Você pode dizer a conta, 45 questões, a primeira, nossa, dá trabalho, é muita coisa, mas foi tranquila, é uma prova mais fácil do que você imaginava, não exige muita conta, é mais raciocínio lógico, é isso? Não, muitas das questões exigem até conhecimento do ensino fundamental, né? Algumas questões com um pouco mais de trabalho, como a gente comentou agora há pouco, agora dentro do tradicional. E o problema talvez tenha sido para o aluno o número de questões. São 45 questões só de matemática e mais as 45 de linguagens e mais a redação talvez tenha sido desgastante para o Luna, parece que tem pergunta aí também para o professor Marcelo. Tá com tem pergunta sim. Agora é uma questão vinda da Silvia Helena, aqui mesmo do Recife, professor. Ela pergunta... Ela pede que o senhor comente a questão que diz que um maquinista de trem ganha 100 por viagem. O senhor conseguiu localizar essa questão? A questão é que, no exercício, ele não estabelece que a viagem ela dura exatamente 4 dias. Diz que o maquinista viaja a cada 4 dias. Isso pode gerar uma série de respostas. Ela tem razão quando pede para si fazer o comentário a respeito dessa dúvida, mas realmente a questão ela não amarra muito bem. Como a questão que o professor Carlos Sena comentou, que eles não determinam exatamente, mas o sentimento da questão é que o aluno siga aquela figura. Mas tem os rigorosos de plantão, que eu tenho certeza que amanhã estarão todos na internet, todos nos jornais contestando. E nós precisamos que mude, tem que... É assim, aqui está em aberto. Mas dá para arriscar alguma resposta? Então, veja, a resolução, se for levado em consideração a intenção do texto, não tem problema. Mas, a rigor, a questão fica aberta porque deixa um número maior que as alternativas como resposta. Infelizmente, é uma questão que a rigor ela fica prejudicada, porque ele não amarra quantos dias tem a viagem. O maquinista pode viajar 1 dia, pode viajar 2, ele viaja a cada 4. Então ele hoje viaja, passa 1 dia e volta. Mas ele pode viajar hoje e passar 4 dias para voltar. E como ele fala aqui, o maquinista viaja a cada 4 dias. Deixou em aberto. Ok, professor. Ela tem razão em questionar. Tem razão. Luna, o professor Carlos também viu polêmica nessa questão. Para ele são pelo menos 2 respostas que podem ser consideradas corretas mediante esse raciocínio. É isso, professor? Exato. A gente aqui em São Paulo, a gente considerou esse rigor do enunciado que estaria faltando, exatamente o que o professor Marcelo comentou, que faltaram
considerações de quanto tempo duraria a viagem desse maquinista. E a gente interpretou da seguinte maneira: seria possível uma segunda resposta obedecendo ao enunciado da questão, que seria 88 viagens no máximo, ou até 89, porque no dia 29 de maio ele ainda conseguiria fazer uma viagem se essa viagem durasse ou 2 dias ou 3 dias. Os professores parece sempre muito fácil, né, Luna? Eu estou vendo que você está do lado do Marcelo, ele tem até um quadro, ele vai resolver alguma coisa fazendo a resolução, é isso? Se precisar, tá a aí. gente usa. A gente fez aqui um Fica Chata, né, professor? Tá aqui, mas acredito que o aluno que fez a prova, ele tem na cabeça, aquele que saiu mais cedo, ele tem na cabeça tudo que está por aqui, talvez não seja necessário. Mas se for preciso algum fera pedir, algum candidato pedir, a gente escreve alguma coisa que ele prefira. Nessa questão, talvez não seja necessário, é uma questão de lógica. O Jonatas Dias pede que o professor comente a questão das 10 bolinhas, urna 1, urna 2, sobre qual cor o jogador deveria retirar. Na prova azul é a questão 146. Isso, Jonathan. Na prova amarela, que eu tenho aqui, é a questão 138. Essa questão, se nós fôssemos escrever agora, demoraria um certo tempo. É um dos picos da prova de matemática, é essa questão, que é uma questão que o aluno tem que considerar várias situações e demanda tempo. Tempo esse que não prejudica o andamento da prova, visto que algumas outras questões são simples. Mas é uma questão que demanda um certo tempo em que o aluno tem que considerar se a bola retirada da primeira urna vem com a cor desejada ou não, e calcular em cada caso a soma dessas probabilidades, tirando a bola desejada da primeira urna e colocando na segunda, e depois da segunda urna retirando a bola que ele fez a opção pelo sorteio. Não é uma questão tão simples de somente explicando aqui, fazer com que os candidatos que fizeram a prova hoje, com tantas questões que eles têm, talvez eles não tenham todos os detalhes na cabeça, mas não é uma questão tão simples. Talvez fosse interessante esperar que a gente até publique. Essa prova deve estar sendo apresentada amanhã já toda resolvida, já está na internet, no G1 inclusive. O G1, a gente, só lembrando, a gente vai fazer desse gabarito aí, professor. Será que dá para arriscar alguma resposta? Nessa questão? Isso, das bolas? A bola vermelha, conforme os cálculos que são bastante prolongados aqui. São muitas contas, mas realmente a bola vermelha que é que vem com maior probabilidade para ser retirada na segunda urna. Tá ok, professor, obrigado. Realmente questão de lógica, até para entrar aqui no teste da Rede Globo, quando era estagiária, teve prova de lógica aqui. Você estava me perguntando por que matemática pesa tanto. É a base. 25%, né, da nota, se a gente a base, é a disciplina que tem maior peso em toda essa avaliação. Ela é a base, tanto que você veio fazer o exame aqui na TV e teve que fazer uma prova de matemática. Mas eu passei, eu tô aqui. Darlan, Tem sim, mas é legal o professor Paulo? falar essa questão da lógica, que outro tema que a gente observa essa prova do Enem, né? Que muitas questões, assim, você não precisa, você consegue fazer na conta, né? Na mão, não é nenhuma, exige um cálculo complexo. Muitas questões nem são necessariamente do ensino médio, o ensino fundamental é o suficiente para resolver essas questões. É isso, professor? É Exato. uma prova até tranquila em muitos aspectos? Tem algumas questões que foram bem interpretadas. Leitura de gráfico, olhar para o gráfico, assinalar a alternativa, sem conta, sem fórmula. Algumas questões envolvendo porcentagem, que é assunto do ensino fundamental, ou então escala ou proporção, que não exigiam tanto do Professor candidato, Marcelo não. Menezes, o senhor, alguma questão mais polêmica, alguma coisa chamou a atenção? O senhor gostou de tudo ou alguma questão o senhor achou um pouco mais elaborada? A gente conversou algumas cascas de banana, eu anotei tem alguns detalhes que o candidato ele tem que estar atento. O horário da prova, aqui no Nordeste, no Norte, aqui se começa a prova ao meio-dia, muito quente, muito calor, 90 questões, uma redação e alguns detalhes que se perdem pelo meio do texto terminam complicando, porque influenciam na resposta, como por exemplo, existe uma questão de probabilidade, deixa eu localizar aqui, isso. Vou mostrar aqui o gráfico para ver se dá para localizar pelo gráfico. Esse aqui, ó. Mostra esse gráfico aqui para mim. Pronto. O que acontece aqui? Quando o aluno lê a questão,
Ele tem que observar que a pergunta é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre os que opinaram. Então ele fez uma restrição ao espaço amostral e elimina desse cálculo os 21% que não opinaram. Então, esse detalhe da pergunta decide a questão, até porque eles oferecem a alternativa com a resposta para quem não leva isso em consideração. Então, é uma questão que a pessoa tem que estar muito atenta, já está na questão 164, não é uma coisa tão recente na prova, ele já está andando muito, e isso faz com que o aluno possa escorregar. O senhor resolveu essa questão? Isso. A resposta é o gabarito letra D, perto de 15%. Não vai dar exatamente, mas é perto aproximado de 15%. Agora, professor, a gente tem aqui o internauta Luciano Abrantes, ele dá uma opinião. Ele fala assim, que percebeu que neste ano caíram mais questões de raciocínio lógico, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, nas questões de matemática. Não houve tantas questões envolvendo cálculos, na opinião dele. E na sua opinião? Bom, o Enem começou com uma proposta de avaliar o Brasil. Depois mudou para classificar para as universidades, ou seja, um processo vestibular. Essa prova classifica alunos para cursos como engenharia. Então eu fico preocupado porque, como é uma prova que tem uma abrangência muito grande, é uma prova, como o professor Carlos falou, com muitas questões, inclusive do fundamental, eu imagino que fosse necessário que em alguns pontos da prova fossem abordados assuntos importantes, conhecimentos importantes para o acesso a cursos específicos da área específica, que envolve a necessidade de conhecimento mais profundo de matemática. Então aqui eu acredito que, pelo tempo, não há necessidade de você cobrar tantos cálculos, tem que deixar mais tempo para o aluno realmente, mas termina fazendo com que deixe de ser abordado um tópico que é um conhecimento mais profundo. Tem muitos assuntos aqui, inclusive, repetidos na prova. Tipo quais? A questão que o professor Carlos comentou, as duas que o professor Carlos comentou, a da pirâmide, né, da projeção do caminho, e a do globo, são questões muito afins. Tem também questões de estatística muito parecidas, questões de porcentagens muito parecidas. Então isso faz com que a prova muito grande, ela repita conteúdos em detrimento de outros que não apareceram. Ok. Será que o professor Carlos, em São Paulo, concorda com a opinião do professor Marcelo? Claro, com certeza. Ficaram faltando assuntos como, por exemplo, logaritmo, trigonometria toda, não foi cobrado uma única questão envolvendo trigonometria, números complexos, além disso, progressões aritméticas, progressões geométricas. Então, como o professor Marcelo destacou, são, às vezes, alunos que estão prestando da área de exatas, que vão, por exemplo, prestar engenharia, computação, e que deveriam ser cobrados sobre esses assuntos que são fundamentais no ensino médio. E nenhuma questão apareceu sobre esses assuntos. E esses são assuntos, professores, que geralmente caem nos próximos vestibulares que estão aí, né? Sim, nos principais vestibulares aqui de São Paulo, como a FUVEST, a Unicamp, todos esses assuntos são cobrados. E deveria pelo menos algumas questões envolverem esses assuntos que ficaram de fora nesse Enem desse ano e de vários outros Enems dos anos anteriores. Matriz teve uma questão, né? Teve uma questão envolvendo o produto de matriz que não aparecia e não aparecia em nenhum outro vestibular anterior do Enem. Nesse teve essa novidade. Quem sabe nos próximos, né, avaliando melhor o processo, essas questões repetidas, de assuntos repetidos, eles não comecem a cobrar também assuntos importantes, então, principalmente o pessoal da área de exatas. Parece que, de repente, o professor pode comentar muitas questões que você olha assim do dia a dia, né? Tem questões que mostravam lá como fazer um bom investimento, como fazer uma boa compra à vista, a prazo. Tem até uma questão que era como saber ler o gasto de água em casa. É mais ou menos... O professor pode comentar alguma coisa? O senhor sentiu essa contextualização da prova? A questão do hidrômetro é uma questão bem conhecida. Inclusive, ela já foi cobrada em provas anteriores e não tem muita dificuldade. É uma questão só de leitura, onde ele coloca a leitura principal. Deixa eu mostrar aqui.
Coloca aqui para o pessoal ver. Inclusive, professor, essa foi uma pergunta, também uma dúvida do internauta Rodrigo. Isso, Rodrigo. Aqui, nesse visor do hidrômetro, são colocadas as casas inteiras. E depois, nos dois relógios menores que se apresentam, vem a parte decimal do consumo de água. Então, aqui está em metros cúbicos, o que quer dizer 1.000 litros. Depois vem o consumo em litros e depois os décimos que o aluno vai precisar para compor a alternativa D pelas decimais. Não tem muita dificuldade, é uma questão somente de leitura, como o professor Carlos falou, muitas questões que não precisam de cálculos e a pessoa pode simplesmente, com a leitura, acertar. Não tem muita dificuldade. Essa aí seria, então, a letra... E Letra aproveitando D. para falar uma Letra maneira D. mais geral ainda da prova, os internautas já têm mais perguntas, já vou colocar para o senhor. Acho que tem uma outra questão que a gente comentou do dia a dia, né? A questão, qual o melhor negócio? Que é fazer uma compra à vista, a prazo, que, por outro lado, assim, não é uma... muitas questões também exigiam cálculo. Você tinha que fazer conta, em 3 minutos também não consegue se resolver facilmente. Essa Né? foi uma das questões bastante trabalhosas para o pessoa aluno. Que queria queria comprar esse terreno, ele poderia pegar o valor não pago no ato da compra e fazer um investimento. E esse investimento teria uma rentabilidade de 10% ao semestre. A cada 6 meses ele ganharia 10%. Então, era fazer uma por uma Luna, dessas opções. Segue daí. Essa questão aparentemente foi meio trabalhosa. A gente está com aqui que muitas perguntas sobre a questão que envolvia um losango e a gente já estava comentando aqui, professor, que parece que não foi muito complicada de se resolver, né? Teve muitos internautas que devem ter quebrado a cabeça, como o Gustavo Henrique Pessoa, o Luiz Felipe. Gustavo, Luiz Felipe, a questão, essa daqui, vou pedir para aproximar um pouco. E é uma questão simples, praticamente somente uma operação, que é transformar o lado de 2R, o lado do losango, que vale 2R na primeira figura, para 3R na segunda. E se o lado passa de 2R para 3R, aumenta 1R relativo a esse 2R, ou seja, 50%, acarretando o mesmo aumento no perímetro. Apenas que eu acho que a figura não foi muito feliz, porque, aproxima novamente, por favor, ele diz que aumenta para 2R, ele dobra o raio de 2 circunferências, mas ele deveria ter mantido na figura o raio das outras duas, então ele mostra a figura reduzida. Acredito que isso possa ter complicado para alguns candidatos que, no momento de olhar de uma figura para outra, talvez tenham sentido dificuldade de interpretar, que ele não falou que diminuía o raio das outras duas, apenas aumentavam os raios dessas duas que estão na horizontal. De toda forma, a figura, ela não compromete a questão, porque está no texto claramente o aumento de apenas os raios de 2 das 4. É um aumento simples de 2R para 3R o lado, ou seja, 50% de aumento. Na prova da gente seria a letra? Na prova amarela, letra E. É uma Ao contrário da questão que o professor Carlos falou, muito grande a questão, e que o aluno, professor Carlos, poderia assinalar a questão corretamente, sem precisar de muito esforço, que eu acredito que não tenha sido a intenção do examinador quando preparou a questão. Certamente ele gostaria que o aluno discorresse sobre todas as possibilidades. Teve mais questão assim que envolvia geometria? É um tema que cai muito? Sempre. Geometria sempre na prova tem questões interessantes, tem questões clássicas, como, por exemplo, a questão, deixe-me ver aqui, essa é uma questão clássica, mostra aqui para o pessoal. Essa questão aqui é uma questão clássica, que existe um recipiente e é colocado um sólido no interior desse recipiente, completamente submerso. O nível da água sobe e sobe de acordo com o formato deste, vamos chamar de aquário.
e de acordo com o nível que desloca, que o sólido desloca, o nível sobe e vai ser possível calcular o volume do que foi colocado aqui submerso. Muito simples a questão muito conhecida, inclusive muito trabalhada por todos os professores. Tenho certeza que todos os professores com essa questão na prova, porque ela é interessante e é importante para o aluno, inclusive para cálculo de formas irregulares. Quando você tem um sólido que não tem uma forma, que exista fórmula para calcular, uma maneira de calcular o volume desse sólido é pegar um aquário desses, coloca aqui submersa completamente o objeto e o que subir no nível se calcula o volume do objeto que foi colocado no interior. Nesse caso, o nível subia? No caso, subia 2 centímetros, passando para 22 na letra C. Será que o professor Carlos também ficou feliz com alguma questão? Professor Carlos? Algumas questões aqui. Achou uma delas que também dava um pouco de trabalho, mas talvez tenha sido uma das que exigissem mais do candidato, que falavam que o José, o Carlos e o Paulo deviam transportar em suas bicicletas uma certa quantia de laranjas. As laranjas, desde o primário continuam as laranjas recorrentes. Mas aí, nesse caso, tinham que dividir em quantias proporcionais a 654, depois no segundo trajeto em 442, porque um deles ia cansar, e montando uma proporção entre o que cada um levou, a quantia de laranjas, e fazendo depois alguns cálculos, chegava o número de laranjas de cada um. Talvez tenha sido, para mim, na minha consideração, uma das mais elegantes dessa prova. Falando em limites, estamos nos limites aqui também para o nosso tempo. Luna, queria uma consideração final do professor Marcelo Menezes, que participou conosco desse bate-papo sobre a prova de matemática, o professor Marcelo Menezes, do Colégio Atual do Recife. Professor, queria uma consideração final. Que a prova tenha sido boa para todos. Tenho certeza que foi uma prova bem abrangente, que, como o professor Carlos falou, alguns pontos muito elaborados, mas de uma maneira geral, uma prova que deu a oportunidade do aluno. Me surpreendeu a questão de matrizes, inclusive porque no programa do Enem não aparece com muita clareza esse assunto, mas espero que isso desencadeie um processo de que no ano que vem, logaritmo, trigonometria, geometria analítica, que está no programa e não foi muito abordada, assuntos importantes para a área de exatas, alunos que vão fazer para engenharia, administração. Mas a prova foi uma prova importante, mas razoável, e espero que ela consiga classificar bem os candidatos. Torcida, né, professor? Muito obrigada pela ajuda, pelos comentários. Obrigado a você. Foi ótimo, muito obrigada. A gente fica também, né, na torcida, quase 6 milhões aí de candidatos. Também, aqui né, Luna? Você que também merece os nossos mil. parabéns, uma maratonista, nossos comentários dessa prova do Enem. Parabéns para você, Luna. Obrigado. Obrigada. Professor, uma última palavra, uma palavra final? Bom, agradecer a todos a participação do professor Marcelo. Foi um prazer ter debatido, comentado a prova junto com ele. E espero que todos os alunos tenham saído bem nesse vestibular, nessa prova do Enem. Professor, obrigado. Agradecer a você, internauta, que esteve aqui conosco depois dessa maratona, 2 dias de prova. E agradecer também a todos os nossos convidados especiais. Foram 2 dias de debates aqui no G1, comentando todas as provas do Enem. E a cobertura do G1 não acaba por aqui. Ainda hoje, todas as provas corrigidas na página do G1. Acompanhe, não saia daí. Meus parabéns e um merecido descanso para você, internauta, candidato. Parabéns.